Olá, tudo bom? Sou o Denilson. Estamos aqui numa apresentação de uma aula da nossa disciplina de estágio supervisionado 3. Estamos aqui com o nosso professor auxiliar, Professor Vinícius Calasso, professor da unidade 7 de Português de Desenho, está auxiliando aqui os meninos a construção dessa aula, certo? tá ok. Agora a gente vai para a nossa apresentação da nossa aula. A gente tem dois assuntos para tratar. O primeiro é teorema de Tales e semelhança de triângulos, certo? Teorema de Tales. Primeiro a gente vai falar a respeito de um contexto histórico. Muitas das pessoas, quando estudam matemática, às vezes ficam se perguntando por que fórmula tal, tem nome tal, direcionada a quem? Bem, primeiro nós questionamos quem foi Tales. Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental que se tem notícia, considerado um dos 7 sábios da antiguidade e também o pai da filosofia. Tales preocupou-se em entender e explicar o universo, em vez de simplesmente curvar-se diante dos seus mistérios. Segundo alguns historiadores, Tales foi comerciante, o que lhe rendeu recursos suficientes para dedicar-se às suas pesquisas. Tales provavelmente viajou para o Egito e Babilônia, entrando em contato com astrônomos e matemáticos. Depois de aposentado, passou a dedicar-se à matemática, estabelecendo fundamentos de geometria. Bem, Tales de Mileto, como a gente vê aqui, segundo alguns historiadores, ele provavelmente tenha viajado para o Egito, e no mundo antigo, no Egito e principalmente na Babilônia, onde foram desenvolvidos os primeiros cálculos matemáticos, certo? Bem, falando a respeito dos teoremas de Tales, primeiro a gente vai falar a respeito do feixes de paralelas. Feixe de retas paralelas é um conjunto de retas distintas em um plano e que são paralelas entre si. Na figura a seguir, o feixe de retas paralelas está representado pelas letras R, S e T. Ou seja, nós temos um feixe de retas paralelas, elas estão no plano aqui na horizontal, nomeando as retas do feixe, indicando que são paralelas entre si, utilizando o símbolo de apropriadas, né? Aqui nós temos as retas paralelas, que são a reta R, que tem o ponto A e tem o ponto A', a reta S, que tem o ponto B e o ponto B'. E nós temos a reta T, que tem o ponto C e o ponto C', certo? No slide passado nós falamos a respeito das retas paralelas. Agora a gente vai falar a respeito das retas transversais. As retas paralelas, elas cortam o plano na horizontal. Já as transversais, elas cortam o plano na vertical. Retas transversais ao feixe de retas paralelas são retas no plano de feixe que intersectam ou cruzam ou cortam todas as retas do feixe. Na figura a seguir, as retas transversais estão representadas pelas letras A e B. Como eu falei, as retas transversais elas vão cortar, ou melhor, as retas transversais elas vão ficar na vertical, cortando o eixo de retas na horizontal. Aqui nós temos as duas retas transversais, elas cruzam as retas horizontais, certo? A reta A e a reta B, que cruzam a reta R, a reta S e a reta T. E aqui nós temos os respectivos pontos. O ponto A, o ponto A', o ponto B, o ponto B' e novamente o ponto C e o ponto C'. Aqui nós temos basicamente as retas sendo cortadas transversalmente, certo? Aqui novamente, vou puxar para o seu outro lado aqui, fica melhor de explicar. Aqui nós temos de novo o plano onde nós temos as retas, que elas estão
Na horizontal, temos a reta S, a reta R, a reta S, a reta T e a reta U. Aqui nós temos também duas retas, que são as retas transversais, a reta A e a reta B. Aqui, basicamente, se constitui o feixe de reta, certo? Observe, o A e o A' são denominados pontos correspondentes. O A ele é correspondente ao ponto A'. A mesma forma é o ponto B, ele é correspondente ao ponto B'. Sucessivamente, o ponto C é correspondente ao C'. E o ponto D também é correspondente ao ponto D'. Observe, esse segmento que vem de A até B é a mesma coisa, é correspondente também ao ponto A' que vai até o ponto B'. Ou seja, são denominados segmentos correspondentes, ou seja, o ponto A até o ponto B ele é correspondente ao ponto A' até o ponto B', certo? E sucessivamente os demais pontos. O ponto B até o ponto C é correspondente ao ponto B' até o ponto C'. E assim sucessivamente, o ponto A que vai até o ponto C, ele também é correspondente ao ponto A' que vai até o ponto C' sucessivamente. Vamos lá, o Teorema de Tales. O Teorema de Tales basicamente diz que feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Ou ainda, se duas retas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, as retas transversais, quando elas intersectam as retas paralelas, então temos a seguinte razão. A razão que é a divisão entre quaisquer dois segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes à outra transversal. Aqui basicamente a gente tem um teorema, que é a parte teórica. Isso daqui a gente vai transformar na parte algébrica, certo? Bem, Teorema de Tales. Agora a gente vai falar de novo a respeito da teoria até chegar aqui na parte algébrica. Feixe de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais. Aqui nós temos os feixes de retas paralelas, a reta S, a reta R, ST e a reta U, e elas são intersectadas por segmentos transversais, a reta A e a reta B, ou seja, as duas retas elas intersectam as retas paralelas e formam segmentos de reta proporcionalmente correspondentes, ou seja, assim podemos concluir a seguinte relação que segue de acordo com o Teorema de Tales. Uma proporção. A proporção é a seguinte: do ponto A até o ponto B, nós temos esse seguinte segmento. O segmento AB, ele é proporcional ao segmento CD. Esse segmento aqui, ele é proporcional a esse segmento, que é igual, a mesma coisa que é igual, A' e B' é proporcional ao ponto C', ao ponto D', certo? Aqui nós temos a nossa parte algébrica. De novo, Teorema de Tales, feixe de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente. Assim, podemos concluir a seguinte relação, que de acordo com o Teorema de Tales, é uma proporção. Gente, no slide passado, é quase a mesma coisa. A única diferença é que esse segmento do ponto A, que vai até o segmento do ponto B, ele é proporcional ao segmento que vai do ponto A até o ponto B. Da mesma forma, o segmento que vai do ponto A' até o ponto C', ele é proporcional ao ponto que vai também de A até o ponto B', certo? De novo, Teorema de Tales é quase a mesma coisa, só se difere em certos pontos. Aqui,
feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de reta proporcionalmente correspondentes. Ele está sempre repetindo. Quando eu tenho esse feixe de retas que são cortadas por retas transversais, eu vou ter certas proporções. Ele diz assim: podemos concluir a seguinte relação, que é uma proporção. Ele diz que do ponto A até o ponto C, do segmento que vem do ponto A até o ponto C, ele é proporcional ao segmento que vem do ponto B até o ponto C. Da mesma forma, é igual o ponto A', que vem até o ponto C', é proporcionalmente igual a que vem do ponto A' até o ponto B' até o ponto C', certo? Aqui nós temos um exemplo básico. Observe, nós temos a reta L', que é paralela à reta L', que é paralela à reta L3'. Observe que temos L1, L2, L3. Essas retas, elas são paralelas entre si. Quando elas são cortadas pelas retas transversais T e S, nós temos as nossas seguintes proporções. O segmento A, ele está proporcional ao ponto B, que é igual a C, que está proporcionalmente ligado ao ponto D, certo? Agora a gente vai fazer uma resolução de uma questão de acordo com o que foi explicado anteriormente. Observe, na figura temos L1, a reta L1, que é paralela à reta L2 e que é paralela à reta L3. E T e S são as retas transversais, ou seja, elas vão cortar as retas paralelas L1, L2 e L3. Aí a pergunta: calcule a medida de x. Logo nós temos a seguinte proporção: 8 está proporcional a 24, que é igual x está proporcional para 15. Aqui nós temos uma proporção. Como é que a gente resolve? A gente pode usar o produto do meio com o produto dos extremos, certo? O que é que a gente faz? Cortando 8 vezes 5, ou melhor, x vezes 4, nós temos aqui 24 vezes x, e é igual a 8 vezes 15. Logo, 24x repete, 8 vezes 5 dá 120, logo nós temos x, esse 24, ele está no primeiro membro, ele está multiplicando x, a gente vai isolar x no primeiro membro e vai levar o 24 para o segundo membro. Como o 24 ele está multiplicando x, quando ele for para o segundo membro, ele vai dividindo. Logo, x é igual a 24, ou 120 dividido para 24, x é igual a 5. Ou seja, esse lado aqui, esse ponto x, ele é igual a 5. Outra questão, de novo, na figura L1, L2 e L3, a reta T e a reta S são transversais. De novo, calcule x e o valor de CD. Ou seja, para a gente encontrar o valor de CD, que vai do ponto C até o ponto D, primeiro temos que encontrar o valor de x. Antes da gente encontrar o valor de CD, nós temos que criar a seguinte proporção. Aqui nós temos esse ponto, que é o ponto 3, ele é proporcional ao ponto 2. Nós temos aqui 2 sobre 3, que vai ser igual a x mais 4, que é proporcional a x mais 1, certo? Aqui nós cruzamos produto do meio com o produto dos extremos. Logo, esse x, esse 3, vai multiplicar a parte de baixo, que é
x mais 1, esse 2 vai multiplicar a parte de cima, que é x mais 4. Aqui nós temos aqui nós podemos fazer o seguinte modo. O 3 vai multiplicar tudo que está aqui dentro, e o 2 vai multiplicar tudo que está aqui dentro. Logo nós concluímos, 3 vezes x dá 3x mais 3 vezes 1 dá 3, igual 2 vezes x dá 2, mais 2 vezes 4 dá 8. Agora o que é que nós fazemos? A parte que tem letra no segundo membro vai vir para o primeiro membro. E aquilo que não tem letra aqui no segundo membro vai para o segundo, no primeiro membro vai para o segundo membro. Ou seja, vai ficar 3x menos 2x, o 2x veio para o primeiro membro e o 3 foi para o segundo membro. E aqui vai ficar 8, que está positivo, menos 3. Esse 3, ele está positivo no primeiro membro. Quando ele for para o segundo membro, ele vai negativo. A mesma coisa aconteceu aqui com o valor de 2x. Ele estava positivo, mas quando veio para o primeiro membro, ele veio negativo. Logo a gente constata aqui, 3x menos 2x dá x, igual 8 menos 3 dá 5. Logo, x é igual a 5. Mas a questão está pedindo também o valor de CD, ou seja, ele quer saber quanto é que mede esse ponto de C até D. Nós sabemos que o ponto CD, ele é dado como x mais 4. Temos aqui. Logo, a gente vai substituir x por 5 mais 4 dá igual a 9. Logo, CD é igual a 9, certo? Beleza. Agora, nós temos outra questão. A questão aqui é um pouco mais, um pouco maior. Diz assim, a figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A. Temos aqui o ponto A e temos as duas avenidas. E cortam duas ruas paralelas. Aqui nós temos as duas ruas e elas cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual é o comprimento do outro quarteirão? Ou seja, ele quer saber qual é o comprimento de x, certo? Agora nós vamos para a nossa resolução. Gente, nós pegamos essa avenida e transformamos em nosso triângulo para aplicarmos o teorema de Tales. Vemos aqui, esse ponto mede 80 metros, esse ponto mede 60 metros, esse ponto 90 metros e esse ponto é o que nós queremos saber o comprimento desse quarteirão. Aplicando o teorema de Tales, nós temos o seguinte, nós temos a seguinte proporção, x, ou melhor, 60 está para x, igual a 80 que está para 90. Nós temos a seguinte proporção, usando produto do meio com produto dos extremos, nós temos o seguinte, 80 vezes x dá 80x, igual 90 vezes 60, temos aqui 80x, repetimos de novo, igual 90 vezes 60 dá 5.400. Simples demais. 9 vezes 4, 54, repete os dois zeros e coloca na frente. Aqui nós temos o 80 que está multiplicando x, agora ele vai para o outro lado dividindo. Logo nós temos x é igual a 5.400 dividido para 80. O que nós fazemos? Simplificamos esse zero com esse zero. Simplificamos esse zero com esse zero. Temos x é igual a 540 dividido para 8. X é igual a 67,5 metros. Ou seja, esse quarteirão
que nós colocamos pela expressão x pela hipótese x, ele vai ser igual a 67,5 metros de comprimento, certo? E mais outra questão, vamos lá. Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto, como mostra a figura. Nós temos a antena de TV. Esse bloco tem 1 metro de altura. Em certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, ou seja, quando o Sol está lá, a antena ela vai projetar essa sombra de 6 metros. Enquanto o bloco projeta uma sombra de 1 metro, 1,5 metros. Nessas condições, qual é a altura da antena? Temos a seguinte proporção: x, ou melhor, 1 está para x, que ele quer saber, é igual a 1,5 está para 6. Usamos o produto do meio para os extremos, chegamos 1,5 vezes x dá 1,5x igual 6 vezes 1 dá 6. Isolamos x do primeiro membro e esse 1,5 que está multiplicando, ele vai para o segundo membro dividindo. Ou seja, x é igual a 4, porque 60, ou melhor, porque 6 dividido para 1,5 é igual a 4 metros, certo? Semelhança de triângulos. A gente disse que ia abordar 2 assuntos. Já abordamos o primeiro, que é o Teorema de Tales. Agora a gente vai semelhança de triângulos, certo? O conceito de semelhança. Gente, definição. Vamos lá. Semelhança de triângulo. O conceito de semelhança. Ampliando e reduzindo figuras. Observamos aqui que nós temos a primeira figura, ela está em um tamanho reduzido. Nós temos a segunda figura, ela já está mais em um tamanho ampliado. E temos a terceira figura, que já está em um tamanho mais ampliado, certo? Definição de polígono semelhante. 2 polígonos são semelhantes quando satisfazem simultaneamente 2 condições. A primeira condição, as medidas dos lados que se correspondem são proporcionais. Ou seja, nós temos aqui a nossa primeira figura e a nossa segunda figura. Ou seja, esses 2 lados, eles têm que ser proporcionais a esses 2 lados da segunda figura que está em um tamanho maior. Do mesmo modo, esse lado com esse lado tem que ser proporcional a esses 2 lados, independentemente da figura estando em um tamanho maior. E o segundo, as medidas dos ângulos que se correspondem são iguais, ou seja, os ângulos dessa figura têm que ser iguais aos ângulos dessa outra figura. Polígonos semelhantes. Temos o seguinte: os polígonos semelhantes. Observem aqui. Nós temos os ângulos iguais e os lados proporcionais. Nós temos esse ângulo é igual a esse ângulo, 105 graus igual a 105 graus. Esse ângulo é igual a esse ângulo, 106 graus é igual a 106 graus e assim correspondente. O que difere aqui é apenas a questão do tamanho de lados. Continuando, semelhança de triângulos. Gente, nós temos o seguinte polígono. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Nós temos um pentágono. Um polígono qualquer. Corte paralelo a um dos lados determinados determina ângulos iguais, mas lados não necessariamente proporcionais. Ou seja, quando nós temos esse polígono e nós cortamos esse polígono com uma reta paralela, os ângulos correspondentes dessas figuras, eles não vão ser, ou melhor, os lados não vão ser mais necessariamente proporcionais. Os ângulos podem ser, certo? Aqui nós temos outro triângulo, um triângulo qualquer. Corte paralelo a um dos lados determina ângulos iguais e lados proporcionais.
Gente, aqui no polígono, quando a gente corta com uma reta paralela, diz que os lados não necessariamente serão proporcionais. Já nos triângulos diz que os lados serão proporcionais, ou seja, esse lado que vai desse ponto para esse será proporcional a esses dois pontos. Esse lado será proporcional a esse e vice-versa, certo? Continuando. A forma de um triângulo ficar completamente definida quando são conhecidos seus ângulos. Na verdade, a forma de um triângulo fica completamente definida quando são conhecidos dois de seus três ângulos. Ou seja, se dois triângulos possuem dois ângulos iguais, o terceiro ângulo de ambos também é igual. Neste caso, nós temos aqui o triângulo ABC e nós temos o triângulo A', C' e B', certo? Diz o que? Neste caso, os ângulos, temos aqui o ângulo C, ele é igual ao ângulo C', certo? Se os dois triângulos possuem dois ângulos iguais, então, consequentemente, possuem lados proporcionais. Ou seja, quando esses triângulos, temos aqui novamente o triângulo A, B e C e o triângulo A', B' e C'. Quando dentro desses dois triângulos nós tivermos dois ângulos iguais, como aqui nós vemos o ângulo A é igual a 29 graus, o ângulo A', 29 graus. O ângulo B, 85 graus, e o ângulo B, 85 graus. Quando nós temos esses dois ângulos iguais, então, consequentemente, esses triângulos, eles possuem lados proporcionais. O lado que vai do ponto A até o ponto B mede 7, o lado que vai do ponto A' até o ponto B' mede 14. Ou seja, eles são proporcionais. Aqui nós temos também o lado que vai do ponto A até o ponto C, mede 8. O lado que vai do ponto A' até o ponto C', ele é proporcional ao ponto A que vai para o ponto C, que mede 16, certo? A definição, semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenados congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Nós temos aqui novamente o triângulo A', o triângulo do ponto que vai do ponto A', ponto B' e do ponto C'. Nós temos o triângulo que vai do ponto A, B e C. Primeiro, ao maior lado opõe-se ao maior ângulo. Segundo, em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois, que chamamos de desigualdade triangular. Ou seja, esse lado, por exemplo, esse lado, que é o lado C, ele não deve ser maior do que a soma do lado A com o lado B. Aqui nós temos, por exemplo, o lado A, ele nunca deve ser maior do que a soma do lado B mais o lado C. Aqui também temos o lado B, ele não pode ser maior do que a soma entre A, do lado A, com o lado C. E o lado C não pode ser maior do que a soma entre esses dois ângulos. Quando isso ocorre, dizemos que esses triângulos eles não são iguais. Por quê? Porque eles não obedecem à regra que cada lado é menor que a soma dos outros dois, certo? O triângulo AB, ABC e o triângulo A', B' e C' da figura abaixo são semelhantes. Se a razão de semelhança do primeiro ângulo para o segundo é a razão
3 sobre 2. Determine os lados do triângulo ABC. Vamos lá. É uma questão. Ele está pedindo para a gente determinar os lados A, B e C do triângulo ABC. Ele nos deu a razão de que se a razão de semelhança do triângulo 1 para o triângulo 2 é 3 sobre 2. Ou seja, esse lado aqui, ele é proporcional a esse lado. Ou seja, BC é proporcional a B' e C'. Formamos o A sobre 14. Aqui é a mesma coisa. A é do ponto C, do ponto A até o ponto C, temos o lado B. Do A' até o C', nós temos o número 12, ou seja, B está para 12. Aqui, do ponto A até o ponto B, nós temos o lado C. E do ponto A' até B', temos o lado que mede 10. E temos C sobre 10. E a razão que a questão deu foi que entre esses dois triângulos é 3 sobre 2. Para descobrirmos os valores de A, B e C. Fazendo aqui primeiro o valor A, nós temos A sobre 14 é igual a 3 sobre 2. Fazendo o produto do meio com o produto dos extremos, nós temos 2 vezes A dá 2A, igual 3 vezes 14, repetimos, 2 vezes A é igual a 42, ou melhor, 2 vezes A igual a 42, porque 3 vezes 14, 42. Deixamos A no primeiro membro, pegamos 42 e dividimos por 2, porque o 2 está multiplicando A. Quando vai para o segundo membro, ele vai dividindo. O valor de A é igual a 42 dividido para 2, 21. Ou seja, esse lado mede 21. Já aqui podemos encontrar também o valor de B. Encontrando o valor de B pela seguinte proporção: produto do meio com o produto dos extremos. Logo nós temos 2 vezes B, 2B, igual 3 vezes 12. Repetimos, 2B igual 3 vezes 2 dá 36. Isolamos B no primeiro membro e jogamos o 2 no segundo membro. Como está multiplicando, ele vai dividindo. B é igual a 32 dividido para 2. B é igual a 36 dividido para 2, 18. Encontrando também o ponto C, pela mesma regra. C está para 10 igual a 3 sobre 2. Fazemos cruzado, meio pelos extremos, 2 vezes C das 2C igual a 10 vezes 3. Repetimos 2C igual a 10 vezes 3 dá 30. Isolamos C no primeiro membro, jogamos o 2 no segundo membro. Como está multiplicando, consequentemente ele vai dividindo. C é igual a 30 dividido para 2. Logo, o lado C é igual a 15, certo? É isso, pessoal.